Gravação iniciada, presidente. Prezados, bom dia. Vamos reiniciar a nossa sessão do dia 23 de março de 2021, turma 3401, turno da manhã. Nós iremos reiniciar o julgamento a partir do item, os itens 16 e 17, mesmo recorrente, é Dormer Tools, S.A., relator doutor Luiz Felipe, a quem eu passo a palavra, que pergunta se os processos são iguais. Presidente, os processos têm mesmo mérito, mas eles têm conclusões distintas, porque o segundo deles é intempestivo. Então, eu acho que tem que fazer a leitura dos dois, né? Com certeza. Então, os dois na pasta, eu vou iniciar pelo de final 12 e 13, ok? É um processo relativamente simples. Vou começar pelo relatório. Uma declaração de compensação, pagamento indevido, não homologada. O relatório eu transcrevi, é bastante sucinto. A Delegacia de Julgamento de Fortaleza considerou improcedente a manifestação formalizada. Julgado não foi dispensado de ementa pela portaria 2724. Regularmente cientificada, ela entrou com recurso voluntário, onde, em síntese, ela alega que promove suas operações de importação de serviços e realiza o recolhimento diário de PIS e COFINS, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 1º e 13 da Lei 10.865 de 2004, e, por um erro na conversão dos valores para reais, o pagamento de serviços contratados do exterior, para calcular a base de cálculo da contribuição, realizou o pagamento indevido ou maior de COFINS e importação, o valor de R$ 21.625,06, oriundos de pagamento efetuado em 17/8. Na elaboração da respectiva DCTF mensal, acabou não evidenciando o recolhimento maior, informando com o valor do débito por fim de serviço montante de 67 mil, sendo que a contribuição deveria de 46 mil, mas substituiu a DCTF original para que todos os registros estivessem em sintonia com a realidade dos fatos narrados. Continua sustentando que é dever da autoridade fiscal analisar os valores informados em PERDECOMP para fins de decisão sobre uma ligação ou restituição de tributos, investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo, tempestivamente, razão pela qual opera a homologação tácita da declaração depois de transcorridos 5 anos a contar da formalização do pedido, caso essa não seja analisada pelo fisco, extinguindo o crédito tributário. No tocante ao pedido de restituição de tributos federais, instaurado o processo administrativo, deve ser observado o prazo de 360 dias para a manifestação do fisco, conforme estabelece o artigo 24 da Lei 11.457 de 2007, dispositivo, segundo a empresa, que positiva o princípio da eficiência da administração pública e determina o prazo que seja proferida a decisão administrativa. Continua alegando que o mérito da questão repousaria justamente em demonstrar de forma inequívoca que, houve retificação da DCTF em agosto de 2011, para evidenciar as informações contidas na DECOMP, e 2, as obrigações acessórias foram cumpridas para espelhar a realidade dos fatos para todos os entes da federação. Para deixar claro, a recorrente informa que referido valor não foi utilizado na superação não cumulativa da COFINS. Devem ser reavaliadas as provas anexadas ao processo, em especial a DCTF, que foi retificada pela recorrente, como determina o ordenamento. Então, com base nesses argumentos, ela entende que demonstrou insubsistência e requer o acolhimento, cancelando-se o débito fiscal declarado. Passo ao voto. O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de sorte que dele se pode tomar conhecimento. A recorrente, preliminarmente, defende a ocorrência de homologação tácita em sua declaração de compensação, pelo transcurso do prazo de 5 anos a contar da formalização sem decisão administrativa sobre pedido. Ressalto inicialmente que a arguição de ocorrência de homologação tácita é pedido inédito no curso do presente processo, posto que não foi suscitada na manifestação de conformidade, e assim, por conseguinte, também não foi objeto de apreciação da primeira instância de julgamento. Excedido que, pela observância dos artigos 16 e 17 do Decreto-Lei 7235, bem como disposto os artigos 141, 223, 329 e 4292 do Código de Processo Civil, não se pode conhecer em sede recursal de matéria até então estranha aos autos por não ter sido suscitada no momento processual adequado.
não se observou na manifestação de conformidade qualquer constatação em relação à ocorrência de homologação tácita. Inicialmente, poderia-se concluir que, relativamente à matéria, teria sido consumada a preclusão, nos termos do artigo 17 do 7235. A princípio, é inadmissível a prestação em grau de recurso de matéria não suscitada na instância cor. Não obstante, é cedido ser pacífico o entendimento que é dever do colegiado apreciar de ofício a matéria de ordem pública, conforme consagrado procedimentado de jurisprudência judicial e deste Conselho, ainda que não tenham sido contestadas, bem como corrigir os erros materiais que, porventura, agravem incorretamente a exigência fiscal. Faça a análise da questão apresentada juntamente com a análise do mérito que passa a fazer. A lide materializada no presente processo inicia com a manifestação de conformidade pelo indeferimento da compensação formalizada no RDCUNVA de final 2817, por meio da qual a recorrente informou ter realizado recolhimento maior de COFINS e importação. O crédito seria originário de um DAF, montante de R$ 67 mil, do qual se utilizou o crédito de R$ 21 mil para compensar débitos de IPI, relativo a julho de 2011. A recorrente defende inicialmente que teria ocorrido a homologação tácita de sua decompra, depois de transcorrido 5 anos da formalização do pedido, sem que tenha essa sido analisada pelo fisco, extinguindo o crédito tributário. Ora, a medida provisória número 66 de 2002, convertida na Lei 10.637, também de 2002, introduziu no artigo 74 da Lei 9.430, parágrafo 1º, que institui a declaração de decompra, e também parágrafo 5º, estabelecendo que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Neste foi introduzido prazo legal de 5 anos, contado da entrega da data da declaração para homologação das compensações. Eu transcrevo. Nesses termos, a compensação deve ser formalizada pelo contribuinte com a entrega da decompra, da qual constam informações relativas aos pretensos créditos, líquidos e certos, a serem utilizados para a liquidação de débitos existentes, extinguindo o crédito tributário, ainda que sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Assim, as informações sobre a origem do crédito, sobre o direito ao crédito, o débito compensado, são de inteira responsabilidade do declarante e devem estar conformes com as informações de sua escrita fiscal, sob o risco de não ver seu procedimento homologado pela autoridade competente. No caso dos autos, a recorrente registrou seu decompra em 25 de 8 de 2011 e teve a compensação pretendida não homologada pela autoridade competente de espaço decisório em 5 de 12 de 2012, antes, portanto, da ocorrência da homologação tácita estabelecida pelo parágrafo 5º do artigo 74 da Lei 9.430/96. A recorrente sustenta ainda que, em pedido de restituição de tributos federais, instaurado o processo administrativo pelo contribuinte, deveria ser observado o prazo de 360 dias para a manifestação do fisco, conforme estabelece o artigo 24 da Lei 11.457/2007, combinado com o princípio constitucional da razoável duração do procedimento administrativo estabelecido no artigo 5º da Constituição Federal. Não é bem assim. Assim dispõe o mencionado artigo. Transcrevo. Observa-se inicialmente que tal dispositivo está inserido no capítulo 2 da Lei 11.457/2007, que trata das regras a serem observadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional quando essa for parte em litígios tributários, razão pela qual o prazo nele previsto não vincula a autoridade competente para o reconhecimento do direito creditório. Ou seja, o prazo reclamado não se aplica a decisões administrativas proferidas em decorrência de pedidos de restituição apresentados pelo contribuinte, nem seja aproveitamento tácito de crédito, como faz crer a recorrente. Diversos são os julgados desse Conselho nesse sentido. Tomo como exemplo o Acórdão 3401-004-084, relatoria do ilustre conselheiro Rosaldo Trevisan, a qual peço vênia para tomar como meus os fundamentos por ele utilizados no voto contra todo aquele julgado. Vou ler as partes transcritas. É preciso reconhecer que não atribui ao legislador consequência reconhecimento tácito do crédito, como parece demandar a recorrente, ao processo em desacordo com o comando. E poderia ter o feito se o desejasse, visto que a mesma Lei 11.457/2007 promove alterações ao Decreto 72.6572, que disciplina o processo administrativo fiscal. Demais, o artigo 24 da Lei 11.457/2007 possuía 2 parágrafos que foram vetados pelo Poder Executivo, veto mantido, um deles exatamente porque atribuía efeitos ao processo no caso de descumprimento. Improcedente assim o pleito no sentido de atribuição de efeitos à inobservância de prazo estabelecido no artigo 24 da Lei 11.457 de 2007. Repare-se que nem a norma, nem o julgado na sistemática dos recursos repetitivos, que é o 138/2006, objetiva as consequências da inobservância como deseja recorrente.
Destaque-se ainda que já é entendimento sedimentado no âmbito desse Conselho, que é inadmissível a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, visto que, havendo a suspensão da exigibilidade do crédito em decorrência da interposição da peça de execução do prazo legal. A matéria já é objeto de súmula, na qual se manifestou o entendimento que o Instituto não é aplicável ao contencioso administrativo. Transcrevo. Quanto ao mérito de direito creditório postulado, se constata que a recorrente não contestou os argumentos trazidos pela DRJ Fortaleza de que haveria inconsistências entre o crédito apontado e os lançamentos constantes dos documentos contábeis juntados pela então impugnante para demonstrar a correta aplicação da Confis Importação, os quais levaram o colegiado de piso a concluir pela improcedência a manifestação de conformidade. Tampouco juntou à empresa documentos adicionais que pudessem comprovar de forma inequívoca a liquidez e certeza do crédito vindicado, como os contratos de câmbio que respaldariam o pagamento em moeda estrangeira de serviços tomados do exterior, apontados como faltantes pelo voto condutor do acordo recorrido. Ao contrário, limitou-se a asseverar que promoveu a retificação da TCF e a requerer nova análise dos dados apresentados, em especial da declaração retificadora. Ademais, os elementos contábeis juntados estão desacompanhados dos documentos fiscais que lhes dariam respaldo. Nesse sentido, entendo que não foram afastados os fundamentos que levaram a decisão de primeira instância a concluir que os documentos trazidos dos autos não comprovariam a liquidez e certeza do direito ao crédito. Desta feita, me aproprio dos fundamentos do acordo da DRJ Fortaleza nos termos do parágrafo 3º do artigo 57 do RICARF. Vou ler as partes em negrito. A par disso, a retificadora não tem força probatória para alterar a representação do fato, pagamento maior indevido apurado, com base em declarações existentes à época da declaração. A fim de comprovar a certeza de liquidez, o recorrente deveria, além de ter retificado a DCTF, ter instruído sua manifestação de conformidade com os documentos que respaldassem seu pedido, explicitando obviamente as razões para a redução do débito declarado originalmente. O interessado juntou as folhas 97, extrato livro diário digital, com movimentação contábeis na conta impostos, serviços exterior a pagar. Os lançamentos do crédito com histórico FIM, subfaturamento, totalizam 45.702,52, que todavia diverge da contribuição alegada devida. Nessa circunstância, o fato contábil registrado não comprova o montante da contribuição devida. A inconsistência no âmbito de dados meramente escriturais põe em dúvida a veracidade do fato registrado, a ponto de esmaecer a caracterização da certeza de liquidez do crédito usada na compensação. A dúvida poderia ser dissipada por uma prova mais próxima do fato gerador da contribuição, a exemplo do contrato de câmbio que respaldou o pagamento em moeda estrangeira de serviços tomados no exterior. Entretanto, o manifestante então trouxe para os autos. Aí ele conclui que incumbe ao contribuinte o ônus de provar o direito creditório e que não trouxe os documentos que fundamentam a retificação. A retificação das DCTF para demonstrar a diferença entre valor compensado e recolhido não é condição prévia para a transmissão do decompro, mas também, saiba recorrente, não é ato que cria per si o direito do crédito do contribuinte. Nem a legislação, nem as normas da Receita, que regulamentavam a matéria, nem os próprios programas informatizados, instruir o contribuinte a retificar a DCTF como condição para a transmissão do pedido de ressarcimento e declaração de compensação, ou exigiam tal providência como condição de admissibilidade de ressarcimento da compensação. Nesse sentido, o parecer normativo positivo número 2, de 2015, expressamente esclarece que não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o DECOM, que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original. Retificar as declarações que presta ao fisco em conformidade com as normas editadas para bem representar a realidade de sua escrita fiscal e contábil é direito do contribuinte, mas é também seu dever. É seu dever estar em conformidade com os atos, normas e leis com vista ao efetivo cumprimento da legislação tributária. No caso dos autos, como visto, a recorrente não se desincumbiu do seu dever de trazer aos autos elementos de prova aptos a lacerar a alegação de recolhimento devido ao maior, de sorte que não merece acolhimento o pleito de reforma da decisão de primeira instância. Estando o contribuinte, como é o caso em apreço, ciente dos motivos pelos quais elementos de prova codiciosos não foram considerados hábeis e suficientes para seu desejado, era o seu dever demonstrar que evitou esforço no sentido de sanar as lacunas probatórias aventadas na decisão recorrida, o que não foi capaz de fazer. A meu sentir, então, deve ser negado provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Obrigado, Felipe. Alguém diverge? Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Próximo voto, próximo item da pauta,
ainda com o Luiz Felipe, né? Item 17 da pauta. O presidente também já está na pasta. Como eu havia já adiantado, ele é um processo de mesmo mérito, mas ele tem uma conclusão distinta, porque ele é intempestivo. Eu vou direto ao voto. Admissibilidade do recurso. O presente recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo, ora recorrente, foi protocolado em 22/6/2018, como se observa no termo de solicitação de juntada, documento de folha 153, sendo essa data considerada como data de entrega para fins de exame da admissibilidade da referida peça recursal. Eu faço uma imagem aqui da data da juntada. Com relação ao prazo para apresentar recurso voluntário, dispõe o artigo 33 do decreto 7265, a saber, transcrevo. O inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 23 do mesmo diploma legal é expresso a estabelecer que considera-se feita a intimação, quando por meio eletrônico, 15 dias contados da data registrada no comprovante de entrega do domicílio tributário do sujeito passivo ou na data em que o sujeito passivo efetuar consulta ao endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo de 15 dias mencionado. Foi exatamente isso que aconteceu no caso dos autos. Consultando o ocorrido, constata-se que a recorrente foi considerada cientificada em 22 de maio de 2018, data em que tomou conhecimento do teor do acordo de manifestação de conformidade, como se extrai do termo de ciência por abertura de mensagem, que é o documento de folha 151. Também trago a imagem da data da ciência. A contagem do prazo previsto no artigo 33 do mesmo decreto, 7265, deve observar as determinações contidas em seu artigo 5º, que eu transcrevo abaixo. Aplicando tais regras, a cronologia dos atos procedimentais ocorridos nos autos nos mostra, então, que o presente recurso voluntário foi interposto após o término do prazo estabelecido de 30 dias. Vejamos, a intimação ocorreu 22 de maio, início do prazo 23 de maio, quarta-feira, término do prazo 21/6, quinta-feira, protocolo 22/6, sexta-feira. Como se vê, fica flagrantemente comprovado que a recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 22 de maio, e somente apresentou seu recurso voluntário em 22/6, depois de ter ultrapassado o prazo de 30 dias contados da ciência estabelecido pelo artigo 33 do decreto 7235, razão pela qual conclui-se pela intempestividade do referido recurso, devendo este não ser conhecido. Por tudo quanto exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário. Ok. Alguém diverge? Qual é o membro do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso? Próximo item da pauta. 26, é o meu. 26, recorrente CP Kelco Brasil, relatoria doutora Fernanda Vieira Cortesias. Passo a palavra. Presidente, esse aqui tem repetitivo, então é do 26 ao 32 que a gente vai julgar com esse, tá bom? Perfeito, ótimo. Eu vou passar direto para o voto e qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente volta. E posso ficar à disposição para esclarecer questões de fato também. O recurso é tempestivo e preenche todos os demais requisitos legais exigidos, motivo pelo qual deve ser reconhecido. Conforme indicado no relatório, trata-se de compensação de COFINS relativa a insumos de processo produtivo na sistemática da não cumulatividade. Considerando que foi reconhecido pela DRF e DRJ em suas decisões, restou para a discussão atual apenas os créditos referentes a custos de montagem e instalação de ativo mobilizado. Na visão da DRJ, tais custos não são creditáveis na medida que sua homologação não encontra guarida na disposição legal. Por sua vez, e aí eu cito ali, né, o trecho da fundamentação da decisão. Por sua vez, a recorrente defende a possibilidade de creditamento dos custos de aquisição do ativo mobilizado, na medida em que eles compõem o valor de aquisição, junto, né, ao custo contábil do bem. Aí, deixo os grifos para vocês. Ora, entendo que assiste razão à recorrente. Isso porque o parágrafo 14 do artigo 3º da Lei 10.833, de fato, não define de forma exaustiva o que deve ou não, ser considerado dentro do valor de aquisição do ativo mobilizado.
E aqui, se vocês forem olhar, né, a redação do parágrafo 14, ele fala, opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso 3º do parágrafo 1º deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos. Portanto, não se trata de dar ou negar provimento com base unicamente no parágrafo 14 do artigo 3º da Lei 10.833, como fez a DRJ, já que não resta definido quais são os elementos que compõem o valor de aquisição de máquinas e equipamentos, sendo necessário, portanto, análise mais ampla. Para tanto, cabe iniciar a presente análise pelo conceito de ativo imobilizado, que é delineado por meio da Lei 6404 de 76, Lei das SAs, que em seu artigo 179, inciso 4º, com alterações promovidas pela Lei 11.638 de 2007, estabelece que devem ser registrados no ativo imobilizado direitos que tenham por objeto bens corpóreos, inclusive os decorrentes de operações que transformam a companhia dos bens, riscos e controle desses bens. A partir disso, cabe verificar quais elementos são classificados no ativo imobilizado e de que forma são registrados, fazendo-se necessário recorrer ao pronunciamento 27 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC, aprovado pela resolução, por ser este o documento que dispõe sobre as premissas práticas para o registro contábil de um determinado dispêndio como ativo imobilizado. Nesse sentido, é relevante transcrever para análise os itens 6 e 7 do CPC 27, que tratam de definições, e os itens 16 e 17, que dispõem sobre os elementos de custo. Se não, vejamos. Acho que aqui só cabe esclarecer dos itens 16 e 17, que ele destaca, né, no item B do 16, quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e em condições necessárias para mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração, e no 17, que traz exemplos de custos diretamente atribuídos, no item D ele fala de custo de instalação e montagem. Da leitura dos dispositivos acima transcritos, resta claro que os custos de instalação e montagem são custos diretamente atribuíveis ao ativo mobilizado, visto que sua essencialidade para que as máquinas e equipamentos possam desempenhar sua atividade pretendida dentro da linha de produção. Assim, não resta questionamento sobre a natureza de tais ativos mobilizados enquanto parte essencial do processo produtivo da recorrente. E tendo sido esclarecido que os custos de instalação e montagem compõem o custo de aquisição, entendo que a decisão de piso deve ser revista e as godas revertidas. Por fim, deve-se destacar que esse é o entendimento que prevalece nesta turma, ainda que com formação um pouco diversa, e no próprio CARF. A exemplo do Acórdão 3401-006-231, de junho de 2019. O relator, se eu não me engano, foi o Tiago. Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento. É como voto. Alguém diverge? Qual os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso? Esse resultado do item 26 da pauta se estende, como bem ressaltado, né, bem relembrado pela doutora Fernanda, para os itens 27 a 32 da pauta. Continuaremos agora com o item 33, ainda a CPQL, com a autoria da doutora Fernanda, com a palavra. Presidente, esse aqui é o mesmo caso para o 33, para o 34 e para o 35. Então, a gente pode julgar em conjunto porque eles são idênticos. Perfeito. Igualmente, eu vou para o voto. Se vocês tiverem alguma dúvida de fato, a gente retorna. Recurso voluntário, tempestivo, preenche os requisitos, motivo pelo qual deve ser conhecido. Conforme indicado no relatório, trata-se de pedido de restituição de COFINS relativo à aquisição de insumos no processo produtivo sistemático da não cumulatividade. O pedido não foi formulado pela fiscalização em razão de ter sido identificada a duplicidade do pedido entre o PER a hora discutido e o de final 8220, objeto de processo independente. Apesar da decisão ter sido mantida pela DRJ, a recorrente defende que a duplicidade foi concluída por mera presunção, visto que sequer teriam sido analisados os documentos dos autos que comprovam se tratar de aquisições diversas, uma de importação e outra de mercado interno. A despeito dos argumentos trazidos pela recorrente, incluindo códigos das contas contábeis utilizadas para diferenciar a origem das aquisições e planilhas de cálculo, não encontrei os documentos contábeis e fiscais necessários a verificar os argumentos trazidos no processo.
Desta feita, ainda que os argumentos sejam razoáveis e provoquem dúvidas sobre a correta atuação da fiscalização na análise do presente caso, é certo que, sem os documentos necessários à persecução da verdade material, nada pode ser feito. Não é demais lembrar que o ônus probatório dos pedidos de crédito é de quem o pleiteia, portanto, do contribuinte. Sem a juntada dos livros contábeis e notas fiscais que amparam e demonstram os argumentos do recurso, não há como averiguar sua veracidade, de forma que possam ser preenchidos os critérios de certeza e liquidez indispensável à homologação de qualquer PERDECOMP. Nesses termos, voto por conhecer o recurso voluntário, no mérito negar-lhe provimento. Então, aqui é um caso de carência probatória. Obrigado, doutora Fernanda. Temos alguma divergência? Ok. Qual os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso? Esse resultado do item 33 da pauta, ele se estende, conforme ressaltado pela relatora, para os itens 34 e 35. Próximo item da pauta e o último da manhã, item 36, Brasicó, Agência de Viagens, relatoria do doutor Luiz Felipe, a quem eu passo a palavra. O presidente também está na pasta. Deixa eu abrir aqui. Trata o presente processo de litígio instaurado em decorrência da inconformidade do sujeito passivo pela lavratura de auto de infração para a cobrança da COFINS, recolhida em montante insuficiente. Eu vou passar o relatório, se a gente tiver dúvida, eu acho que isso está claro no voto, a gente volta depois para o relatório. Perfeito. Transcrevi da DRJ. A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife considerou improcedente a impugnação formalizada e decisão assim emendada. Transcrevo. Inconformada após ter sido cientificada a decisão de primeira instância, em 26 de 2 de 2011, formalizou tempestivamente esse recurso voluntário, como se atesta do carimbo. Na peça recursal, argumenta em essência que o auditor fiscal atuante teria entendido que deveria ser registrado no ativo mobilizado os direitos que tivessem por objeto bens destinados à manutenção das atividades da empresa ou exercidos com essa finalidade, invocando como fundamento o artigo 301 do RIR, e por equívoco, o julgado do acordo recorrido entendeu que este assunto não fazia parte do auto de infração lavrado, razão pela qual não fez qualquer manifestação em seu voto, e nesse sentido teria olvidado um detalhe com condão suficiente para macular o auto de infração impugnado, o imóvel no qual ocorreu as benfeitorias era alocado. O parecer normativo CST 104/75 orientaria que, quando as benfeitorias tiverem prazo de vida útil igual ou inferior a 1 ano, ou se tratarem de despesas de conservação e reparos, tal como pintura do imóvel ou custos correspondentes, poderão ser contabilizados diretamente como despesas operacionais. E pesa ainda em favor da recorrente, no sentido da contabilização dos valores gastos como despesas operacionais, que todas as benfeitorias ficam incorporadas ao imóvel, passando a ser propriedade da locadora, devendo esta última contabilizar como ativo mobilizado tais benfeitorias. De forma que não resta dúvida quanto à subsistência do auto de infração lavrado, bem como do acórdão prolatado, devendo esse conselho acolher e dar total providência ao presente recurso voluntário. Nas disposições legais concernentes ao PiscoFins não cumulativos, existiria permissão expressa para desconto de créditos apurados com base em custos, despesas e encargos da pessoa jurídica, e foi exatamente com base na legislação expressa que se basearam todas as atitudes da empresa. As despesas com ar-condicionado, entendidas pelo julgador e pela fiscalização como não dedutíveis, na verdade, estariam plenamente previstos no artigo 3º, inciso 4 da Lei 10.833, quando menciona que aluguéis pagos em equipamentos utilizados na atividade da empresa, de forma que resta claro que o valor pago pela utilização do equipamento de ar-condicionado é revertido no funcionamento da empresa, razão pela qual poderá descontar os créditos calculados. Na mesma linha de raciocínio estaria a contribuição para o fundo de promoção, que é calculada com base na área bruta locável,
bem como os encargos ligados à locação, às taxas condominiais que são referidas no artigo 54 da Lei 8245/91. E assim a previsão estaria expressa no mesmo artigo 3º da Lei 10836 de 2003. Continua recorrente, sustentando que na aplicação da excessiva multa de 75%, deixa-se de atentar para o fato que o direito subjetivo de taxar não pode, em hipótese alguma, chegar a ponto de destruir apenas, podendo ser exercido dentro dos limites que tornem incompatível a liberdade de trabalho, tarará, tarará, tarará. Ele fala aí da ofensa ao princípio da capacidade econômica. Natureza remuneratória da Selic fica evidenciada pela forma que é calculada, ou seja, pela variação do rendimento do valor do mercado de diversos títulos públicos, em cujo sistema apenas instituições financeiras, Banco Central, Tesouro Nacional, Estado podem participar, de forma que não pode o fisco exigir o pagamento de juros de mora sobre tributos vencidos calculados por taxa de natureza remuneratória, sobre ofensa ao conceito jurídico e econômico de juros moratórios. Por fim, ele pede total provimento do recurso voluntário. Eu passo ao voto, presidente. Tem aqui uma coisa que era da TE, que eu estou retirando, sobre admissibilidade. O recurso voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de sorte que dele toma conhecimento. Inicialmente, a recorrente alega que a autoridade julgadora não teria enfrentado argumentos com condão suficiente para macular o auto de infração impugnado, em especial relativo ao fato de que o imóvel no qual teria promovido benfeitoria seria locado. Omissão em acordo de primeira instância pode ensejar cerceamento de direito de defesa, o qual implicaria nulidade da decisão. Matéria de ordem pública condiciona a legitimidade do próprio exercício de atividade, por isso não preclui e pode, a qualquer tempo, ser objeto de exame em qualquer fase do processo, em qualquer grau de jurisdição, sendo passível de reconhecimento de ofício pelo julgador. Nulidades no processo administrativo fiscal são tratados nos artigos 59, 60 e 7235, segundo o qual somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de despacho ou decisão lavrada ou proferido por pessoa incompetente, ou do qual reste inequívoco cerceamento de direito de defesa. Transcrevo. Declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionado com ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha considerado haver suposta irregularidade ou observância da forma, não há de se falar na sua invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade. De fato, o julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer argumentações trazidas pelos litigantes a juízo, senão aquelas necessárias e suficientes ao desvio da controvérsia. Já é pacífico nesse conselho o entendimento de que não é necessário rebater uma a uma as alegações do sujeito passivo, e sim que o jogador deve apresentar razões suficientes para fundamentar seu voto. Ademais, no que tange à omissão do acordo recorrido, esta não se verifica no julgado, visto que o auto de infração objeto do presente litígio se refere somente a glosas a COFINS, apesar de recorrer à ação fiscal em outras matérias, apesar de decorrer a ação fiscal em que outras matérias foram tratadas. O acórdão da DRJ Recife esclarece a situação de maneira cristalina, tanto no relatório como no voto, e delimita corretamente o escopo da autuação. Aí eu transcrevo. Conforme asseverado pelo relatório desse voto, a presente ação fiscal abrangeu, além de PIS e PASEP e RPG CSLL. Assim, parte da defesa apresentada, sintetizada nos subitens 4.2 e 4.3, é estranha à autuação em tela que se refere a COFINS. Diante disso, não serão feitos comentários ou análises relativamente a 1. Bens do ativo permanente deduzidos como custo de despesa e falta de recolhimento do CSLL. Dessa forma, entendo despicina da apreciação pelo colegiado de piso dos argumentos que a recorrente aponta como obtidos no voto condutor do julgado, e assim, também não vejo qualquer vício ou mácula que possa invalidar o auto de infração de folha 005, 015 ou acórdão recorrido. Em nenhum momento a decisão recorrida deixou de analisar fundamentos utilizados pelo contribuinte em sua impugnação capazes de infirmar a autuação, o que poderia implicar em cerceamento de defesa e nulidade da decisão. Improcedentes, portanto, qualquer arguições de nulidade. Presidente, eu continuo ou a gente julga a nulidade separada? Vamos julgando todo o voto, fazer um voto inteiro. Caso surja algum, sei lá, se for algum tema muito polêmico, a gente para votar um ponto específico. Ok. Trata-se, como relatado, de auto de infração lavrado para cobrança de COFINS que teria deixado de recolher a recorrente no período compreendido entre março de 2004 e dezembro de 2005,
acrescidas de juros de mora e da multa estabelecida no artigo 44, inciso 1 da Lei 9.430 de 96. Segundo a fiscalização, a empresa teria deduzido indevidamente a título de aluguel sobre valores pagos aos condomínios do Shopping Center Recife e Shopping Alfândega Empreendimentos, a título de recuperação de despesas pagas a esses condomínios, tais como IPTU, fundo de promoção e ar-condicionado. Pelo que se extrai do relatado, o litígio a ser discutido por esse colegiado se resume a glose de crédito de COFINS associado a rateio de despesas condominiais, atualização dos débitos pela Selic e multa de 75% sobre os débitos não recolhidos. Não há, na visão desse conselheiro, qualquer fundamento para a insubsistência do lançamento e não da reforma da decisão recorrida. Vejamos. A possibilidade de desconto de crédito da COFINS se encontra amparo no artigo 3º da Lei 10.833 de 2003. A recorrente sustenta que as despesas com ar-condicionado estariam plenamente previstas no inciso 4 do referido artigo 3º, ao mencionar que os aluguéis pagos de equipamentos utilizados na atividade da empresa. Não vejo dessa maneira. O termo aluguel, previsto no artigo 3º do inciso 4 da lei, contempla tão somente a remuneração pela alocação de coisa não fungível, no sentido definido pela legislação civil, artigo 565 da Lei 10.406 de 2003, transcrevo abaixo. Quando uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível mediante pagamento de retribuição. O que se pretende incluir como aluguel do imóvel a partir do entendimento definido pela recorrente é o rateio de despesas condominiais previstos nos artigos 23, 25 e 54 da Lei 8.245/91. Nesses termos, não é possível seu enquadramento no inciso 4, porque não se associa ao pagamento de aluguel. Também não se sustenta o enquadramento da despesa como aluguel de equipamento de ar-condicionado, por tratar-se, como já ressaltado, de rateio de despesa condominial. Nos termos dispositivos da Lei 8245/91, transcritos, as despesas condominiais de uma loja situada em um shopping center são decorrentes de rateio de gastos coletivos relativos ao prédio onde se situa o imóvel, como, por exemplo, salários e encargos trabalhistas de empregados, consumo de água e esgoto, gás, luz e força de áreas de uso comum, limpeza, conservação, manutenção das instalações e equipamentos de uso coletivo, etc. O fato de a recorrente ser obrigado ao pagamento de tais despesas juntamente com o aluguel não as torna acessórios deste. Desta forma, percebe-se que não se relacionam com o aluguel e tampouco podem ter sua aplicação resultante da ampliação, por analogia, das hipóteses de creditamento expressamente previstas, como faz crer a recorrente, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade tributária. Não vejo assim para a reforma da decisão de piso nesse particular. O colegiado de primeira instância considerou que não há amparo legal para considerar crédito decorrente de despesas de condomínio nos shoppings citados, equivocadamente considerados dedutíveis pela empresa. Aí eu transcrevo. Como efeito, os créditos desconsiderados pela fiscalização se refere a despesas como condomínio de shopping citados, IPTU, fundo de promoção, ar-condicionado, equivocadamente considerados como dedutíveis pela impugnante. Vale registrar que as notas de débito examinadas exatamente discriminação dos valores mensais pagos relativos de despesas como energia elétrica, as quais não foram objeto de glosa pela fiscalização, pois tais valores são lançados em itens específicos e destacados nos DACOM. Ou seja, a presente ação restringiu-se a apurar a veracidade dos créditos com despesas de aluguéis declarados pelo impugnante. A recorrente defende ainda que a contribuição para o fundo de promoção, calculado à base da área bruta locável, bem como encargos ligados à locação e a taxas condominiais, referidos no artigo 54 da Lei 8245, também teriam previsão expressa no mesmo artigo 3º da Lei 10.833. Sustenta nesse sentido que, nas disposições legais concernentes ao PIS/COFINS não cumulativos, existiria previsão expressa para desconto de créditos apurados com base em custos, despesas e encargos da pessoa jurídica. Bem, afastada a possibilidade de se associar o rateio de despesas condominiais ao pagamento mensal de aluguel, como visto, o creditamento de tais despesas somente encontraria amparo no citado artigo 3º se fossem consideradas insumo decorrente da prestação de serviço constante do inciso 2. Para tanto, ao mover a se verificar se a empresa é prestadora de serviços ou simples empresa comercial vendedora de pacotes turísticos, se é possível quantificar isoladamente ou se foram glosadas em conjunto todo o rateio, e se for o caso, analisar e verificar item a item se seria possível enquadrá-los no conceito de insumo ou em outros incisos do artigo 3º.
Já farta a jurisprudência no âmbito do CARF, que pela aplicação do RESP 1221 de 170, conforme o procedimento previsto para os recursos repetitivos, o STJ decidiu que o conceito de insumo no âmbito do PIS/COFINS deve se pautar pelos critérios de essencialidade e relevância dos produtos adquiridos em face da atividade econômica desenvolvida pela empresa. A Secretaria da Receita Federal, analisando a decisão provida no RESP, emitiu o parecer normativo COSIT número 5 de 2018. Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o posicionamento do referido parecer normativo, temos as seguintes premissas que devem ser observadas pela empresa na apuração do crédito. Aí são aqueles dois conceitos que todos nós conhecemos, essencialidade e relevância. Extrai-se do julgado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância, considerando-se a precibilidade ou ainda importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Ou seja, caracteriza-se insumos para fins da contribuição de PIS/COFINS todos os bens e serviços empregados direto e diretamente na prestação de serviços, na produção e fabricação de bens ou produtos, e que se caracterizem como essenciais e ou relevantes à atividade econômica da empresa. Deve ser analisado, então, caso a caso, o insumo utilizado pela empresa na produção de seus bens e de serviços que prestam na substituição dos conceitos acima estabelecidos. É aquilo que a gente já está bastante conhecido, eu vou à frente. Bem, consta do contrato social da empresa que seu objetivo social seria exercer com dedicação exclusiva atividade de agência de viagens e turismo, prestação de serviços de assentamento de viagem e elaboração de roteiros de programas turísticos, podendo, para tanto, exercer ainda todas as atividades complementares e próprias agências de viagem e turismo, tais como locação de automóveis e outros meios de transporte individual ou coletivo, promoção de eventos em conta própria, comissão, representação, consignação, de praticar operações de câmbio permitidas pela legislação. Nesse sentido, mesmo considerando que efetivamente a recorrente atue na prestação de serviços que traz como objetivo social as despesas glosadas pela fiscalização, no entendimento desse conselheiro, são despesas comerciais e administrativas, as quais não se enquadram no critério de essencialidade e relevância que as tornam passíveis de creditamento pelo conceito que se aplica, visto que, pelo que se extrai dos autos, são rastreios de despesas com propaganda e ar-condicionado, além de IPTU. Com relação aos questionamentos associados à multa de 75%, não devem ser conhecidos, pois se utilizaram ofensas a princípios constitucionais, as quais é vedada a análise por este Conselho. Sabe recorrente que, consoante a súmula CARF número 2, por observância obrigatória, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária, não sendo, portanto, conhecida. Por fim, a recorrente também sustenta que os acréscimos moratórios calculados à Selic não poderiam ser exigidos pelo fisco sobre tributos vencidos, sob pena de ofensa ao conceito jurídico e econômico de juros moratórios. Nesse sentido, melhor sorte também não lhe ampara. A taxa Selic, como forma de cálculo do juro moratório, se encontra em respaldo no artigo 61 da Lei 9.430/95. A manutenção de sua cobrança tem suporte na súmula CARF número 4 e número 8, também de observância compulsória por parte desse Conselho. Nesses termos, pela aplicação da súmula CARF 4, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos no período de inadimplência à taxa Selic. Nesses termos, entendo que não há qualquer fundamento que me permita decidir pela insubsistência do auto de infração ou reforma do acordo recorrido. Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Obrigado. Alguém diverge? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar de nulidade e negar provimento ao recurso. Peço ao Isaías do apoio e ao Oswaldo e ao Leonardo para encerrar a gravação, por favor. Finalizamos assim a nossa sessão do turno da manhã.